Bem, pessoal, hoje a gente vai explicar como você vai fazer o estudo da jurisprudência por meio do buscador do site do Dizer o Direito. A gente sabe que prova de delegado, cada vez mais está vindo a cobrança de jurisprudência, os julgados do STF, do STJ, os informativos. Então a gente não pode negligenciar o estudo desse tema. Vocês que estão na mentoria sabem que vai ter um dia específico para a gente fazer o estudo da jurisprudência. Seja o sábado, seja o domingo, você vai ter que tirar ali uma hora e meia para estudar a jurisprudência. Isso a gente vai poder fazer de duas formas aqui na mentoria por meio do material que já acompanha, né, quando você faz o investimento na mentoria, que é os cadernos de informativos do Manual Caseiro, ou por meio do buscador do site do Dizer o Direito. Na primeira opção, a gente sabe que vai ser dividido ali no caderno de informativos por disciplina, por matéria e por assunto ali dentro daquela matéria. Por exemplo, direito penal. A gente vai começar ali por princípio da insignificância e vai trazer todos os informativos, né, relacionados a esse tema. Todavia, de uma maneira resumida. Ele traz ali um enxerto principal do que decidiu os ministros. Enquanto que no buscador do Dizer o Direito, a gente vai conseguir acessar na íntegra todos os fundamentos, né, das razões de decidir dos ministros. Então, claro, para o início do estudo, a gente pode perfeitamente usar os cadernos de informativos. Todavia, para um estudo mais avançado, daqui a alguns meses, a gente vai ter que obrigatoriamente ver pelo buscador do Dizer o Direito. Por quê? Porque lá é onde vai estar toda a fundamentação que levou os ministros a decidir daquela forma, vai contextualizar como era antes, como era depois, e isso é muito importante para a gente saber discorrer numa prova discursiva, numa prova oral e até mesmo numa peça prática. Tá? Então, inicialmente, agora a gente vai começar explicando como é que funciona o buscador. Então, a gente está aqui, abre buscador do Dizer o Direito, o primeiro que aparece, a gente já entra. Se você não tiver cadastro no site, você vai ter que fazer o cadastro com e-mail, criar uma senha para poder acessar todo o conteúdo. E claro, né, vai ter que pagar a assinatura, que é R$ 175 anual. E aí você vai ter todo esse conteúdo dessa página. Como é que funciona? Essa é a página inicial. Eu vou fazer o login. Eu tenho o cadastro, tá? Então eu vou fazer o login, vou colocar aqui. Então eu já fiz o login e a gente entra nessa página. A gente vai ver que tem várias abas aqui: jurisprudência, Dodcast, informativos do STF, STJ, novidades legislativas, jurisprudência em tese do STJ, Dodpedia, marcadores, materiais, simulados e meus cadernos. O que eu indico vocês a fazerem? Primeira coisa, vocês vão vir em meus cadernos e aqui a gente vai montar cadernos das 5 matérias que são o núcleo duro do concurso de delegado, ou seja, penal, processo penal, constitucional, administrativo e legislação especial. Então a gente vai criar aqui esses 4 cadernos. Como é que a gente faz? A gente vem adicionar caderno, adicionar caderno, cria o nome do caderno, por exemplo, legislação especial, e salva. Vocês vão ver que eu já criei alguns cadernos, tá? Mas eu estou dando um exemplo para vocês, então eu vou criar de novo. Então eu criei o caderno de legislação especial e vou criar um caderno, por exemplo, de constitucional, tá? Claro que a gente vai fazer de uma maneira mais bonitinha aqui, né? Vou até fazer para vocês, senão vocês vão querer fazer de qualquer jeito. Tem que colocar bonitinho aqui, direito constitucional, e aí vocês colocam informativos STF, e você vai ter que criar outro para informativos do STJ, tá? Então aqui, você pode editar, vou editar esse aqui de legislação especial, então eu vou colocar aqui legislação especial, e esse aqui eu vou colocar informativos STJ, tá? Só para vocês entenderem de uma maneira mais intuitiva. Então eu criei os dois cadernos, depois que eu criei os dois cadernos, eu vou vir aqui para informativos do STF e STJ, que é o que comumente cai em prova de delegado, que são os informativos. Aqui você vai ter, por ano, né, todos os informativos do STF e do STJ. Vocês podem ver que 2025 não tem muitos, né? No STF tem 6, já do STJ já tem mais, aqui tem 12.
E tem todos, 2024, 2023, né? Todos os anos aqui, desde quando começou a ser compilados os informativos. Então, o que eu indico? Você vai sempre ver do mais recente. Então, digamos que hoje, no dia do seu estudo de jurisprudência, você começou a estudar, entrou no tema, nas suas metas, tá? Jurisprudência para estudar 2 horas. Você vai entrar no site, já montou, suponhamos que você já montou, né, todos os seus cadernos, e você vai começar a estudar. Então você vem informativos e vai começar pelo mais recente, do STF. Então a gente vai começar aqui pelo 1167. Então vai abrir. Então aqui você vai ter os informativos. E aí você tem a opção de ver. Nessa tela aqui, você pode colocar no modo noturno, que já fica essa tela preta. Mas eu vou deixar na tela branca normal. Você pode ter a versão completa, que ele vai abrir aqui todas as razões de decidir desse julgado. E você pode ver a versão resumida, tá? Que a versão resumida ela vai trazer só a síntese, né? Que é justamente isso aqui, que é o que a gente encontra lá justamente no caderno de informativos. Esse tema, por exemplo, trata de que a Lei Maria da Penha deve ser aplicada também para os casais homoafetivos do sexo masculino e para as mulheres travestis ou transexuais nas relações intrafamiliares. Ou seja, um tema de suma importância que com certeza vai despencar em prova, principalmente em prova de carreira policial, porque é uma das legislações especiais mais cobrada e é um tema que na prática a gente lida efetivamente todos os dias. Quem é delegado titular de delegacia comum, de interior ou de delegacia que a gente chama de seccional aqui no Pará, por exemplo, todos os dias lidas com Maria da Penha. Tem, por mais que aqui tenha especializadas, vá para a Delegacia da Mulher, mas nem todos os locais, todos os municípios têm. Então, onde não tem, você vai atender esse tipo de situação. Então, por isso, em prova, é comumente trazida situações práticas envolvendo a Lei Maria da Penha. E esse julgado do STF traz o seguinte, que embora a Lei Maria da Penha tenha sido editada para proteger a mulher, né, nesse contexto aqui de relação homoafetiva, seja homem ou seja mulher, travesti ou transexual, ela pode se aplicar. Tá? E aí você vai ler o conteúdo desse julgado. Por ser um julgado interessante, era interessante a gente ler esse julgado na íntegra. Aqui ele traz toda a explicação, já daria para a gente, por exemplo, discorrer numa questão objetiva, mas, por exemplo, numa questão discursiva, a gente não entender como é que foi que os ministros chegaram a essa decisão. Então, valia a pena a gente ler o julgado na íntegra. E aí, como é que a gente faz isso? A gente pode baixar o PDF, e aí a gente pode baixar o PDF completo e já deixar ele aqui, enquanto a gente vai fazendo a leitura do informativo resumido. Caso a gente tenha interesse em se aprofundar um pouco mais em algum informativo para ler a íntegra dele, a gente só vem aqui na outra aba que já vai estar o julgado completo. Vou aumentar aqui a tela. Então, nesse caso aqui, a gente quer saber por que os ministros decidiram isso. Então, a gente abre a outra aba do julgado completo, né? E começa a entender como é que foi o caso concreto, né? Em 2023, a Associação Brasileira de Famílias e Homotransafetivos e a Aliança Nacional de LGBTI impetraram, né, um mandado de injunção coletiva alegando que o Congresso Nacional estava com omissão em relação à proteção os homens LGBTI+, vítimas de violência doméstica. E quem são os homens GTBI+. Aí ele vai explicar, vai contextualizar, né? É uma verdadeira aula que esses julgados do dizer o direito. E aí ele explica, são os gays, bissexuais, trans, intersexo e mais, que há outras identidades e experiências que também podem ser incluídas. E aí ele explica o que eles alegaram no mandado de injunção, né? Para dizer que estava havendo essa omissão. E aí eles explicam que é um dever, né, do Congresso criar uma lei específica para proteger os homens LGBTI+, vítimas de violência doméstica e intrafamiliar. E aí tem todos os fundamentos jurídicos aqui que levaram o STF a decidir dessa forma. O que as autoras pediram? Reconhecimento da omissão e aplicação provisória da Maria da Penha. Enquanto não houver legislação específica, o STF determinasse a aplicação da Lei Maria da Penha às situações envolvendo violência doméstica e familiar, envolvendo homens LGBTI+, por analogia. O STF concordou? Sim. E aí ele explica, né, a questão do mandado de junção, para quando serve o mandado de junção. E aí, vindo mais para baixo, ele vai trazer
o porquê efetivamente o STF decidiu dessa forma e os fundamentos dessa decisão. Tá? Vamos ver aqui mais para baixo. E aqui traz, né? Diversas demandas foram apresentadas à corte. Vejamos alguma delas. Aí ele contextualiza todas as demandas relacionadas ao tema no STF, mas eu quero chegar na parte que realmente o porquê o STF decidiu dessa forma. Claro que você vai ler com calma, porque você vai estar estudando. Claro, como eu falei, isso daqui já vai ser num estudo no segundo momento. No primeiro momento, para a gente se adaptar ao estudo da jurisprudência, você que nunca fez, basta ler o caderno de informativos que já vai incluir, né, o material da mentoria. Só que, claro, mais para frente, no segundo ciclo de estudo, a gente vai fazer esse estudo mais aprofundado aqui do caderno comentado, né, do caderno não, do informativo comentado, para você entender realmente a razão de decidir dos ministros, né, sobre aquele tema. Então, vindo mais aqui em cima, a gente encontra, né, a incidência da Lei Maria da Penha nas relações homoafetivas a partir da identidade social de gênero. E aí vem a explicação do porquê o STF decidiu dessa forma. A violência contra a mulher tem raízes históricas e estruturais no Brasil. Desde o período colonial, a mulher foi tratada social e juridicamente como propriedade do homem, contribuiu para uma cultura de violência tolerada e muitas vezes incentivada. E aqui ele traz o conceito, né, de mulher na Lei Maria da Penha e tudo mais. E aí traz, além disso, a lei não restringe quem pode ser o agressor. O sujeito ativo da infração pode ser qualquer pessoa vinculada à vítima, inclusive outra mulher. No tocante aos casais homossexuais, em que a vítima de violência doméstica é travesti ou transexual, embora ainda não haja entendimento sedimentado, a jurisprudência brasileira caminha no sentido da aplicação da Maria da Penha nesses casos. Nesse sentido, uma mulher trans é uma pessoa que nasceu com o sexo físico masculino, mas que se identifica como uma pessoa do gênero feminino. O conceito de sexo está relacionado aos aspectos biológicos, que servem como base para a classificação de indivíduos entre machos, fêmeas e intersexuais. Utilizamos a palavra gênero quando queremos tratar do conjunto de características socialmente atribuídas aos diferentes sexos. E no fim ele explica, a lei 11.340 é aplicável às mulheres trans em situação de violência doméstica. Isso foi um julgado que teve de 2022 que já tinha reconhecido, né, a aplicação da Lei Maria da Penha a mulheres trans. Todavia, aí ele continua na explicação, faltava a proteção dos homens em relação a homoafetivas, conferindo-lhes o mesmo entendimento atribuído às mulheres em relação a homoafetivas. Nessa linha, ele traz a explicação da Maria Berenice. E, por fim, ele traz o fundamento final, né? Desse modo, a Lei Maria da Penha, embora tenha sido originalmente criada para a proteção das mulheres, a partir de uma compreensão histórica, é possível defender sua aplicação em situações excepcionais a casais homoafetivos masculinos, quando um dos parceiros assume dentro da relação o papel socialmente associado à mulher, ou seja, de subalternidade e vulnerabilidade. A identidade de gênero, mesmo quando construída socialmente, é um aspecto central da personalidade, e com ela estão relacionados os direitos da identidade, intimidade, privacidade, liberdade e ao tratamento isonômico. Portanto, o Estado tem um dever de garantir proteção jurídica a todas as entidades familiares, independente da sua composição. E por fim, ele traz aqui a síntese do julgado. Em suma, uma vez presente o estado de mora constitucional, devido à inércia do Poder Legislativo em regulamentar o 226, parágrafo 8º, no tocante ao combate da violência doméstica familiar intrafamiliar contra homens LGBTI+, em relacionamentos homoafetivos que envolvam travesti e mulheres transexuais, deve ser reconhecida a aplicação analógica dos dispositivos da Lei 11.340/2006 para abarcar a população LGBTQI+. Entendeu? Então esse foi a síntese do julgado. Claro que você vai ler com mais calma, você pode perceber que não é todos os casos que vai se aplicar, é uma situação de contexto ali, que o homem dentro de uma relação homoafetiva, ele tem vulnerabilidade, ele está no status ali que estaria a mulher, caso fosse uma relação não homoafetiva. Então você tem que entender todo esse contexto para dentro de uma questão discursiva, dentro de uma arguição numa prova oral, ou até mesmo numa questão mais contextualizada, objetiva, saber responder. Só que, claro, se você ler só a síntese do julgado, você consegue entender basicamente o que diz o julgado. Só que, claro, se aprofundando mais, você tem mais conhecimento.
Claro que você vai gastar mais tempo para isso, por isso que eu falo que é um estudo num segundo momento. Mas é dessa forma que você vai fazer, tá? Então, voltando aqui para a parte resumida, porque para você avançar no conteúdo, a gente tem que ler a parte resumida, não tem jeito. E claro, julgados específicos dentro desse ciclo do núcleo duro que eu estou falando, constitucional, penal, processo penal, administrativo e legislação especial, você vai se aprofundar em alguns julgados que você entender, pô, isso aqui é muito interessante para uma questão discursiva, para uma questão de prova oral, ou mesmo numa questão objetiva, eu posso me confundir aqui nesse tema. Aí você vai e abre o julgado completo. E aqui, beleza, você leu o julgado resumido e depois o que você faz? A gente viu que a gente criou os cadernos, então aqui você vai marcar que você leu esse julgado e depois você vai adicionar esse julgado no seu caderno. Então aqui eu já tenho os cadernos que eu criei de constitucional, de administrativo, mas eu vou lá naquele que a gente criou, né? Constitucional Info STF, tá? Aí você pode criar, pode colocar por ano. Constitucional 2025, informativos do STF. Constitucional 2025, informativos do STJ. E aí quando terminar, cria o de 2024 e vai fazendo que no futuro você vai ter lá compilado, conforme eu vou mostrar, todos os julgados. Isso a gente já tem, né, no nosso caderno de informativos, da hora do informativos, do manual caseiro, mas aqui você vai poder montar de acordo com da forma que você quiser, né, da maneira que você achar mais conveniente o seu caderno. E claro, como eu falei, você vai ter que no futuro ler o julgado completo, não tem jeito. Em alguns temas, logicamente. Então aqui você vai vir, marcou como lido, vai abrir para adicionar no caderno e já vai selecionar e adicionar para o seu caderno de constitucional esse informativo do STF. Beleza? Se você quiser fazer alguma anotação, você pode também colocar alguma coisa aqui que você lendo o julgado entendeu que é pertinente. Você pode colocar, grifar e salvar. Já vai acompanhar junto lá do seu caderno também essa anotação. E aí você continua. A gente vê que o próximo tema já seria também de constitucional. Não é possível impor a shopping center a obrigação trabalhista de instalar creches para filhos de empregadas das lojas, sem vínculo empregatício direto e sem previsão legal expressa. E aí ele traz aqui a síntese do julgado. Muitas vezes a realidade é que essa síntese do julgado já vai fazer que você consiga responder a maioria das questões objetivas. Só que, claro, como eu falei, numa questão discursiva, é importante você ter mais conhecimento ali para saber discorrer de uma forma melhor esse tema. E aí você faz aquela mesma coisa, marca como lido, vai em caderno e adiciona ao caderno que você criou lá, Constitucional em STF. Podia ser 2025, né? Eu podia ter acrescentado que são os informativos de 2025. Mais um julgado de constitucional. É inconstitucional lei estadual que estabelece sanções a ocupantes comprovadamente ilegais e invasores de propriedades privadas rurais e urbanas no âmbito do seu território. E aí você lê, no estado do Mato Grosso foi publicada uma lei que previa sanções, né, a quem praticasse crime de violação de domicílio e esbulho possessório. Estabelece 3 penalidades: proibição de receber benefícios do Estado, impedimento para assumir cargos públicos de confiança e proibição de celebrar contatos com o poder público. Essa lei violou a competência da União para tratar sobre direito penal, porque ela trouxe uma espécie de pena para quem invadisse, né, violasse domicílio ou praticasse o esbulho possessório ali naqueles territórios. Então foi declarada inconstitucional por violar a competência da União para tratar de direito penal e também por violar normas gerais de licitação e contratação, porque também ela trouxe essa proibição aqui, né, de receber benefícios sociais e que é um tema aqui que é tratado especificamente na questão da lei de licitações. Então, foi declarado inconstitucional, a gente ia fazer a mesma coisa, marcar como lido e adicionar ao nosso caderno de constitucional. E assim a gente vai fazendo, tá? A gente vem mais para frente que a gente vai ver que vem de administrativo, direito penal. Então, por exemplo, direito penal, ele repete o mesmo tema que a gente já viu lá em direito constitucional, da Lei Maria da Penha, porque é um tema interdisciplinar. Está dentro de constitucional, porque trata de mandado de injunção, omissão legislativa, e também direito penal, porque trata da questão da Lei Maria da Penha ser aplicada a outros casos que não só mulher ou mulher trans, que também já tinha sido decidido. E aqui você pode adicionar, marcar como lido novamente, e aqui você já adiciona, por exemplo, no seu caderno de penal. Então, aqui eu não criei caderno de penal, mas digamos,
Não, criei aqui, penal informativo. Então, coloca aqui e salva. Claro que eu não coloquei com muitos detalhes, né, na hora que eu criei o caderno, mas você tem que colocar Direito Penal 2025 informativo do STF. E aí você salva aqui. Então, quando você for fazer a revisão dos seus cadernos aqui no buscador, vai estar esse tema tanto em constitucional como em direito penal. Aí, tributário, eu preciso fazer, professor, em tributário? Não. Como eu falei, você vai ler aqui os julgados do nosso núcleo duro, as 5 matérias que eu falei. Então, vem aqui tributário, processo civil, direito financeiro, você pula esses. O que processo de trabalho não é importante. Você não deve ler e gastar tempo com esse tipo de informativos. O que a gente tem que gastar tempo é com os de constitucional, administrativo, penal, processo penal e legislação especial. Beleza, professor, eu fiz tudo isso e onde é que vai ficar esses julgados? Ou o que, que eu vou fazer depois? Terminei de ler esses. O que eu queria mesmo ler para me aprofundar, eu li, que foi esse aqui do que trata da Lei Maria da Penha para casais homoafetivos do sexo masculino. Esse aqui eu li, eu acho que foi suficiente para eu resolver uma questão, acho que eu não preciso aprofundar ele. Esse aqui também eu acho que não precisa aprofundar, consegui entender aqui pelo resumo. É a mesma coisa os outros. Geralmente esses de competência legislativa, basta ler o resumo, tá? Porque é muita coisa, você vai acabar se confundindo lendo lá todo o julgado, só se for um caso muito específico. Agora, esses principalmente que tratam de direitos fundamentais, da parte de legislação especial, principalmente leis especiais, lei de drogas, lei de Maria da Penha, é bom você ler o julgado completo. Tá? Então, terminou de ler, o que, que você pode fazer? Você vai voltar à página, voltar novamente aqui, e aí você vai para um outro informativo. Aí você pode ir para o próximo do STF, que aí a gente divide, né? Na mentoria, um dia eu quero que tu leia só do STF. Quando for a próxima semana, tu lê só do STJ. Ou tu pode alternar aqui no mesmo dia. Lê um do STF, lê um do STJ. Lê um do STF, lê um do STJ, mas sempre controlando nos cadernos. Então, no exemplo, eu vou para o próximo aqui do STJ, o 843. Então aqui começaria por um de direito administrativo, né? Nas ações em que o consumidor discute a legalidade das cotas do CDE, a legitimidade passiva é exclusiva da concessionária de energia elétrica, excluindo-se a União e a ANEEL. Não sei nem o que é CDE. Então, assim, a gente vai ler, ver do que trata. Geralmente é de alguma coisa relacionada à tarifa de energia elétrica. É uma discussão sobre a legalidade de cotas anuais da Conta de Desenvolvimento Energético. CDE, deve ser dirigida contra a concessionária de energia elétrica, quem é que efetivamente cobra a tarifa. Aí você vai ler, marcar como lido. Muitas vezes aqui, a maioria, você vai ter que ler só o resumido mesmo. E aqui tá no completo, né? Então a gente vai para a versão resumida, dá um clique aqui. Vai marcar como lido, vai colocar no seu caderno, né, de informativos do de administrativo do STF. Então tá aqui, que eu já tinha criado antes, caderno de julgados, info STF administrativo. Vai salvar e você vai fazer isso constantemente. Vai passar para o próximo, trata de improbidade. Aí vai vir direito civil. A gente não precisa. Claro que tem que dar uma lida, por exemplo. Direito civil é uma matéria que cai em curso de delegado. Pessoas jurídicas. É um tema que geralmente vem. É um tema ali da parte inicial de direito civil. Então, tá curtindo aqui, a gente dá uma lida. Em caso de indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, é um tema que vem em direito civil. É cabível a condenação em honorários advocatícios. Então a gente lê, tem conhecimento, mas nesse momento não precisa ficar criando caderno de direito civil. Mas muitas vezes vocês vão ver que é tratando de contratos, de obrigações, da parte de mora. Então, assim, não é um tema que vem em prova de delegado, então a gente não precisa criar caderno nesse momento. Tá? Então pula civil, dá uma lida rápida e vai para onde interessa, direito penal. Então aqui a gente tem que se preocupar. A análise sobre a existência de dolo eventual, culpa consciente, homicídio no trânsito compete ao tribunal do júri, quando presente indícios mínimos de autoria, ou seja, um tema de suma importância que também vai despencar em prova. Aquela discussão, se é culpa consciente, se é dolo eventual, quem é que vai analisar isso? Vai ter que o juiz decidir ou ele tem que obrigatoriamente mandar para o plenário decidir se aquilo é crime contra a vida ou não. Então é sobre isso que trata esse julgado. Ele diz, né, que
quem é que vai avaliar se foi culpa consciente ou dolo eventual? Necessariamente é o tribunal do júri, não é o juiz singular. E aqui a gente vai ler o julgado resumido, mas a gente vê que é interessante a gente ler esse julgado aqui completo. Então a gente pode ir para a página do julgado. Ele vai abrir aquela tela com o julgado completo, né? Ele vai abrir aqui o julgado completo, mas a gente pode vir também aqui em cima, que eu acho mais intuitivo, abrir aqui, baixar a versão PDF, né? Aquilo que eu falei para vocês, sempre que abrir o julgado, já abre o PDF completo e deixa ele aqui na aba. Então, se a gente viu um julgado interessante que a gente gostou, a gente já procura aqui, então pode procurar júri, né, para ser mais rápido, por exemplo, júri com acento, né, meu amigo? Ah, mano, vai te colocar tribunal para ser mais rápido. Então pronto, já vem aqui com o julgado e ele vai trazer todos os fundamentos que fizeram o STF a decidir dessa forma, tá? É um tema muito importante que vai despencar com certeza em próximas questões objetivas, discursivas e até mesmo oral. Então a gente tem que ler, entender por que que o STF, o STJ no caso, né, está em julgado do STJ, decidiu dessa forma. E a gente lê todo o conteúdo, não é tão longo, né? A gente vê aqui que começa aqui e termina já aqui com o enxerto do julgado, né? Em casos envolvendo a prática de homicídio, havendo elementos indiciários, né? As versões conflitantes acerca de dolo ou de culpa devem ser resolvidas pelo tribunal do júri, tá? Então é isso que você tem que fazer. Terminou de ler, a gente vai fazer aquilo que a gente combinou, de salvar, né? Marcar como lido, no caso, marcar como lido e adicionar no nosso caderno da nossa matéria, então o caderno do STF de Direito Penal. A gente criou aquele lá também, né, para dar de exemplo, mas eu vou colocar nesse aqui, que eu já tinha criado, caderno de julgado informativo do STF. Beleza, é assim que vai se desenvolver o estudo da jurisprudência de vocês. E aí, beleza, professor, eu estudei, agora eu quero revisar esses meus julgados, como é que eu vou fazer? Aqui em meus cadernos vai estar todos os cadernos que você já salvou dividido por tema. Então, por exemplo, esse que a gente salvou hoje já vão estar aqui. Direito Constitucional. Ih, eu não salvei aqui, não. Ah, não, foi esse outro aqui então que eu salvei, né? Eu já tinha um, eu criei mais um. Apagar esse aqui. Aí você pode apagar, você pode editar o seu caderno. Então aqui, os que a gente colocou, acho que eu coloquei um aqui e coloquei um outro aqui, né, nesse julgado. Então assim, pode ver aqui que em constitucional eu já tenho 113. Então, vamos supor que eu tinha colocado nesse que eu já tinha criado, de caderno de julgados do STF de constitucional. Então aqui você vai ter todos os seus julgados, tá? Claro que a síntese dele. E aí você vai ter para revisar aqui todos os julgados que você já leu por ordem. Então, você pode ver aqui que começa do mais recente, que foi o 1162, e aí vem para o 1145, vem para o 1137. 11... Na verdade, não é em ordem, falha minha, pessoal. Mas assim, vai vir aqui todos os julgados de acordo com os temas, na verdade, tá? Então aqui trata de poder judiciário e vai vir os julgados relacionados a esse tema. Competências legislativas, já vai vir os julgados relacionados a esse tema, tá? Então, ó, é muito de competência legislativa. Direitos fundamentais, já vai vir todos aqui que você salvou de direitos fundamentais. Então, para fins de revisão, então você estudou, por exemplo, hoje teoria, direito constitucional, e você quer dar uma lida também nos julgados antes de você resolver a questão. Ou então você está numa reta final de preparação para uma prova específica, um edital que já está aberto. Você vai ler a teoria, eu vou indicar que você resolva as questões e você também vai dar uma lida nas jurisprudências desse tema que você fez o estudo. Lá no caderno de informativo do manual caseiro, você vai também poder fazer isso porque lá já é dividido por tema também. E aqui vai estar tudo de acordo com os cadernos já, com os informativos que você salvou, tá? Outra opção que você tem aqui, muito importante, é também procurar os julgados, por exemplo, o informativo do STF, STJ. Você pode procurar aqui por tribunal. Não, falha, pessoal, peraí, acho que é bem aqui em jurisprudência.
você vai poder vir aqui e aqui você vai procurar por tema, vai poder procurar por tema, por matéria. Então, por exemplo, eu quero ato administrativo. Eu quero algum tema relacionado a ato administrativo. Então eu venho aqui, direito administrativo, quero estudar a jurisprudência desse tema, que foi o tema que eu estudei hoje. Então você vem, seleciona a categoria, subcategoria, o assunto, coloca geral. Não precisa selecionar o ano, eu quero todos e pesquisa. E aqui vai lhe trazer todos os julgados do STF, do STJ relacionados a atos administrativos, desde o mais recente, que foi esse 1167, até o mais antigo. Tá? Então, na verdade, também não é em ordem. STF, peraí, deixa eu só confirmar. Esse é do STJ, esse é do STJ, esse é do STJ. Não, é em ordem, é em ordem. É porque o primeiro era do STF e o segundo, os próximos já são do STJ. Então ele traz do STF mais recente e vem do STJ 745, 750, 740. Na verdade não é em ordem, mas deu para entender, né, pessoal? Então aqui você vai ver os principais julgados que tiveram sobre atos administrativos. Se você quiser dar uma lida, entrar, você vai poder ver tanto o resumido como o completo. Então é dessa forma que a gente faz o estudo pelo site do Dizer o Direito. A gente tem a possibilidade de simulados aqui também, que constantemente são feitos. Você pode criar um simulado. Então, aqui você pode escolher o tema, por exemplo, e mais recente, por exemplo, 2024, quero resolver 20 questões, e aí eu quero de constitucional, e a gente pode gerar um simulado relacionado ao julgado de constitucional de 2024. E pronto, basta você gerar simulado. Tem que preencher aqui o simulado para ter um nome. Então a gente coloca, por exemplo, delegado de polícia geral. E aí você cria o simulado. E aí ele já vai trazer 20 questões de jurisprudência relacionada aos julgados de 2024 que tiveram. Então, aqui é incondicional a utilização de vestimenta ou acessórios relacionados à crença ou religião nas fotos oficiais. A gente sabe que isso aqui não é incondicional, tá? Tem um julgado do STF que trata sobre isso. Então, a gente vai responder. É um simulado, então a gente vai ter que passar para a próxima questão. E a gente vai fazendo. A gente pode finalizar o simulado aqui só para ver como é que foi o resultado daquela questão que a gente acabou de resolver. Internet colaborar comigo. Ah, tá. Então tá aqui. Um acerto e ele traz o comentário, né? Do porquê que tá certo essa questão que eu marquei. Né? O caso concreto com adaptações foi o seguinte: Regina é freira e foi renovar sua carteira de habilitação. E aí ela tava lá com a roupa de freira, né? O hábito religioso do véu. E na época, quem foi tirar a carteira lá, o órgão de trânsito, não permitiu. E isso gerou uma ação que a freira entrou e foi parar no STF, que julgou que é constitucional, né? Que ela use esse hábito religioso no momento de fotos de documentos oficiais. E aí ele traz toda a explicação disso, né? Por que foi negado ali naquele momento? Porque tinha uma resolução do CONTRAN, né, que dizia que era proibido usar óculos, boné, gorro, chapéus ou qualquer outro item de vestuário que cubra parte do rosto. Então ele estava fundamentado, né, numa resolução para negar que a freira batesse a foto ali com aquele hábito religioso, com aquele véu na cabeça. Só que aí ela foi reclamar, justamente, acionou o MPF entrou com uma ação e isso foi parar no STF, que julgou que é constitucional que ela use, né, aquele hábito religioso. Então, a questão trazia que era inconstitucional isso e foi considerada errada, tá? Ou dizia que era constitucional. Agora eu já esqueci. É inconstitucional. Dizia que era inconstitucional, então, portanto, estava errada, né? Que foi o que eu marquei. Então, você teria que ter conhecimento desse julgado, porque talvez ali você só, sem conhecimento do tema, realmente eu acho que para usar boné, qualquer coisa, não pode na hora que tira a carteira de habilitação. Então, eu acho que está certo. Aí, pá, você já tinha errado a questão. Então, você pode montar uns simulados, aqui é muito importante. Dentro do nosso material do Manual Caseiro, você tem também os cadernos de questões de jurisprudência 2024, 2025. Então você pode treinar por lá. Já é muito mais fácil do que você vir aqui, né, ter que criar, mas também você tem essa opção aqui. Então eu acho que ficou bem claro como é que você deve usar, né, o buscador do Dizer um Direito.
Agora é pôr em prática. Não deixe, por favor, de estudar jurisprudência. É muito importante e é uma ferramenta aí que vai dar uma guinada muito grande no estudo de vocês, porque vocês vão ver ali que questão de jurisprudência é muito fácil de resolver. Quando a questão, principalmente objetiva, traz uma questão relacionada a um julgado que você viu, que você entendeu, você já identifica de imediato ali qual é a resposta que o examinador quer. É diferente, por exemplo, de uma questão de teoria, de direito penal, de constitucional, que você pode ali ficar em dúvida, pode se confundir dependendo do contexto, das alternativas, às vezes muito parecidas. No caso de jurisprudência, não. A alternativa vai ser aquele fundamento que foi decidido ali pelo STF, pelo STJ, não vai ter para onde correr. Então, você sabendo do que trata, né, o julgado que a questão está perguntando ali, você facilmente consegue resolver ela. Continue firme e rumo à aprovação. Estou aqui para ajudar vocês. Tenho certeza que a gente vai conseguir muitas e muitas aprovações nesse ano e nos próximos nas provas de delegado de polícia.